Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado. Confira os destaques desta edição. 9 em cada 10 brasileiros estão pessimistas quanto ao futuro do país. Taubaté realiza a 37ª edição dos Jogos da Primavera. Liberada para testes última fase de vacina contra doença transmitida por água contaminada. Dilma é cassada e Temer assume presidência. E veja também. Você já ouviu falar em PROERD? É um programa da Polícia Militar do Estado de São Paulo que tem conseguido evitar que muitas crianças se lancem em programas de drogas e tem feito até algumas famílias encontrarem a recuperação para determinadas dependências. Hoje é o nosso destaque aqui no Repórter Setorial. Estamos recebendo o Coronel João Marco, que é comandante da PM em Jacareí, mas tem a coordenação do PROERD para o Vale do Paraíba, e o Cabo Ricardo, que é um dos monitores do PROERD aqui na nossa região. Eles vão contar coisas muito importantes que você aí de casa precisa saber. Já já, aqui no Repórter Setorial. Você confere essas e outras informações agora. Você é bem-vindo e este é o Repórter Setorial. Uma pesquisa realizada pelo Instituto IPSOS mostrou que 87% dos brasileiros acreditam que o Brasil não está no rumo certo. Para entender melhor, em proporção, 9 em cada 10 brasileiros estão pessimistas em relação ao futuro do país. De acordo com o estudo, os principais motivos para o descrédito são a crise político-econômica e a falta de medidas marcantes do governo. Quase 9 em cada 10 brasileiros acredita que o Brasil não está no rumo certo. E, de acordo com uma pesquisa do Instituto Ipsos, a combinação de crise político-econômica e falta de medidas marcantes do governo interino é a chave para esse pessimismo. Ainda segundo a pesquisa, a reprovação do presidente em exercício, Michel Temer, cresce quando o assunto é economia. De julho a agosto, a porcentagem de pessoas que desaprovam a atuação de Temer no combate à inflação passou de 56% para 61%. Sobre a reforma da Previdência, 64% da população desaprova a forma como está sendo tratada. Em julho, eram 54%. Mas o governo federal manteve uma avaliação estável. A parcela de pessoas que o consideram ruim ficou em 49%. No mês passado, eram 48%. Enquanto isso, a presidente afastada, Dilma Rousseff, manteve os mesmos 71% de reprovação registrados em julho. Taubaté realiza a 37ª edição dos Jogos Escolares de Primavera. Alunos de 37 escolas participam dessa integração esportiva. Veja. Deu início no último dia 30 de agosto os Jogos Escolares da Primavera. 37 escolas da rede pública e privada participam do evento. No total, são 1.744 alunos que vão disputar 8 modalidades. Os Jogos vão acontecer até o dia 15 de setembro e eles estão bem animados. É bem emocionante, né? Porque vários anos dessa tradição e agora a gente podendo sentir como que é, né? Espírito olímpico. Então é muito bom. Os Jogos Escolares da Primavera integram as escolas de Taubaté dentro de um ambiente de disputa saudável. A 37ª edição traz novidades. Esse ano nós temos primeiro o troféu, né? A gente tem um novo troféu começando uma nova história agora. O outro troféu durou 37 anos, nós temos já um novo troféu na disputa. As áreas de competição também, né? A gente vai estar usando as áreas principais da cidade, né? As sedes. Das modalidades esportivas principais e participação das escolas, né? As modalidades são dama, xadrez, tênis de mesa, basquete, handebol, futsal e atletismo no 800 e 1.000 metros. Vários atletas que estão hoje na seleção brasileira são campeões olímpicos e começaram nos Jogos Escolares. Antônio lembra de alguns nomes que são destaques. Realmente, esses jogos eles
impulsionam, né, as crianças a praticar esporte, né? Nós temos inclusive vários atletas que treinam atletismo hoje na equipe de Taubaté que foram observados pelos professores nos jogos escolares. Aí chamaram eles para treinar e estão treinando até hoje. Tem uma menina que foi inclusive campeã brasileira escolar dos jogos escolares que começou nos jogos escolares daqui de Taubaté, né? E hoje treina na equipe do Luasa Taubaté. Então tem muita gente que saiu, né? Você tem hoje, por exemplo, o Sidão, que é da Seleção Brasileira de Vôlei, que jogou aqui, voleibol, que jogou jogos escolares de Taubaté, né? Então, pra gente isso é muito bacana. A gente vê, assim, uma geração envolvida num ambiente salutar, né? No esporte. Lembra do Luiz Antônio, no início da nossa reportagem? Este é o 2º ano que ele compete. Irmão da Milena, que ganhou em 3º lugar no Mundial Escolares, disputado na Turquia, na modalidade lançamento de disco. E ele pretende seguir os mesmos passos. Sim, ela serviu bastante inspiração, né? Porque uma menina que começou correndo 100 metros, daí do nada para na Turquia, ganha lá. Então é muito bom, ela serviu de inspiração pra caramba. E o técnico de Luiz só tem coisas boas para falar sobre ele. Luiz é um atleta ainda bem novo, muito dedicado, está sempre presente nos treinos, não falta. Ele esteve agora fazendo o salto à distância, não é a prova dele. Normalmente ele ainda consegue bem, mas não é a prova dele. E ele é grande favorito para os 800 metros, que vai ter no encerramento no dia 15. E com certeza ainda vai dar muitas alegrias para a nossa cidade ainda. O Felipe foi vencedor geral do ano passado e conta que é uma oportunidade de se divertir com os amigos e também ter bons resultados. É sempre bom se divertir, né? Mas é claro, sempre bom também levar o troféu para casa, né? Mini troféu, né? Que ano passado foi aquele, agora em busca do novo, né? Quem sabe é o primeiro nome, né? Bicampeonato. Você pode prestigiar os jovens taubatianos e o Antônio te faz um convite. O site da prefeitura vai ter essa programação toda dos jogos, né? O www.taubaté.sp.gov.br, para a população poder acompanhar os jogos, né? As finais, as fases classificatórias, né? E a final, né? A entrega do troféu para o campeão geral vai ser dia 15 aqui na CTI, às 8 da manhã. Nós vamos ter as provas de pista e aí encerra com o resultado final dos jogos. Porque esses jovens têm sonhos de um futuro promissor. Todo garoto tem o sonho de ser jogador ou de basquete, de vôlei, futsal. E meu sonho é ser jogador de futsal, goleiro. Apesar do crescente índice de desemprego no setor de varejo, o número de demissões até o final deste ano deve ficar abaixo do previsto. Uma projeção da CNN prevê que o saldo de admitidos e demitidos no varejo fique na marca de 230 mil postos de trabalho. Em maio, a estimativa era fechar esse saldo em 279 mil. Neste ano, o número de demissões no varejo deve ser menor do que o previsto. Uma nova projeção da CNC prevê que o saldo entre trabalhadores admitidos e demitidos fique negativo em 230 mil postos de trabalho. Em maio, a projeção apontava saldo negativo de 279 mil. Na comparação mensal, também foi registrada redução. O indicador passou de cerca de 28 mil em junho para pouco mais de 15 mil em julho. Além disso, a quantidade de trabalhadores do setor demitidos em julho foi a menor desde 2009. Nos últimos 12 meses, pouco mais de 3,5 milhões de pessoas foram demitidas, o menor nível desde dezembro de 2010. O ranking da queda de emprego no varejo é liderado pelos ramos de imóveis e eletrodomésticos, livrarias e papelarias e comércio automotivo. Acompanhe agora o plantão da redação. Kiva Hennen traz mais informações aqui da nossa região. A Defensoria Pública firmou um termo que prevê o pagamento de indenizações e assistência em saúde aos sobreviventes e familiares de vítimas fatais no acidente envolvendo o ônibus da empresa União Litoral na rodovia Mogi-Bertioga, quando 18 pessoas morreram e 17 ficaram feridas. A empresa também deverá indenizar por danos materiais, corporais e estéticos provocados pelo acidente.
e 2 homens foram presos, suspeitos de matar uma mulher de 27 anos no começo do mês de agosto, no bairro São Sebastião, em Pindamonhangaba. Os suspeitos foram detidos durante a operação do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo. E a jogadora de São José dos Campos está entre as 11 selecionadas para a Seleção Brasileira Sub-20 de futebol, que já se prepara para o Mundial no fim do ano. É Yasmin, lateral, e em setembro irá para os Estados Unidos disputar um quadrangular internacional. E um dia para ficar marcado na história. Por 61 votos a 20, o Senado brasileiro aprovou o afastamento definitivo de Dilma Rousseff. Com isso, Michel Temer assume a presidência do Brasil. A presidente afastada foi condenada sob a acusação de ter cometido crimes de responsabilidade fiscal no Plano Safra e os decretos que geraram gastos sem autorização do Congresso Nacional. Dilma é a 6ª eleita a não concluir o mandato, mas mantém o direito de ocupar o cargo público. A defesa da petista promete recorrer ao Supremo Tribunal. Michel Temer tomou posse na tarde do mesmo dia do impeachment. Pela segunda vez, o PMDB assume o Brasil por via indireta. Eu sou Kívia Henning e você fica agora com o advogado e jornalista José Carlos Cataldi e o comentário do dia aqui no Repórter Setorial. Amigos, agosto acabou, mas ainda em tempo de punir Dilma Rousseff pelas pedaladas. O julgamento, apesar de necessário, acabou deixando brecha que pode ser invocada pela presidente ao desdobrar o questionamento em 2. Que me perdoe o sábio presidente do Supremo, mas cometeu inconstitucionalidade. E mais, abriu precedente para recursos. Se Dilma Rousseff não está impedida de exercer cargo público, não cometeu crime de responsabilidade. Assinei como conselheiro federal da OAB, à época, o impeachment de Fernando Collor de Mello. Ele não foi cassado, como muita gente diz, renunciou antes, exatamente para fugir do impedimento político e para o exercício de cargos públicos. Mas o ministro do Supremo à época, Sidney Sanches, presidindo a sessão, não caiu no enredo, aplicou a íntegra do artigo constitucional quanto ao impedimento total. Esse centauro jurídico montado pelo PT terá sido proposital? Lewandowski foi apenas envolto na trama? Dilma colocou nas redes sociais que não se dá por vencida. E, salvo melhor juízo, insisto, que apesar de torcer a favor do impeachment, me sinto obrigado a apontar esse contrassenso. Se ela está apta a exercer função pública, então não cometeu crime de responsabilidade. E se não houve crime de responsabilidade, o impeachment que não era, se transformou em golpe. É a minha modesta opinião. O Repórter Setorial faz um breve intervalo e, na sequência, você vai ver. Vacina brasileira contra doença transmitida por água contaminada entra em fase final de testes.